Falar daquelas divergências entre Lira e Pacheco, porque elas continuam. Por isso eu vou chamar a Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, há uma discussão da retomada das comissões mistas para avaliar as medidas provisórias. Senado quer retomar o que a Constituição prevê, Câmara quer manter aquilo que a pandemia ajudou a implantar. E agora, como é que ficam projetos importantes como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos estes que precisam de andamento para o governo funcionar? É isso, é uma questão de acelerar as tramitações. Se não for votada no prazo, a medida provisória perde a validade, ou seja, nesse caso, a ampliação desses benefícios do Bolsa Família, no caso dos R$600 e dos 150 extras, esse benefício acaba. E esse imbróglio entre Câmara e Senado pode afetar atualmente 13 medidas do governo Lula. Você citou Minha Casa Minha Vida, também está incluída aí o Mais Médicos, a desoneração dos combustíveis. Enfim, é uma questão, uma necessidade urgente de definição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque uma sessão do Congresso Nacional para que senadores e deputados possam discutir e aí decidir a tramitação dessas medidas provisórias, exercendo o contraditório. Segundo Lira, o assunto deve ser discutido e resolvido internamente pelo Legislativo. Houve a tentativa de envolver o STF nessa polêmica e, segundo ele, isso seria uma forma de tumultuar a atividade legislativa. Lira aponta ainda a incoerência do presidente da outra casa. A instalação das comissões mistas para alterar o regime de tramitação de medidas provisórias tem causado, como a gente tem falado, muito mal-estar, muita exposição. O presidente da Câmara chegou a se reunir com o presidente Lula nesta sexta-feira e enviou também na sexta-feira à noite um ofício ao Senado Federal se manifestando mais uma vez sobre a determinação de Rodrigo Pacheco, que autorizou a retomada das comissões mistas depois de uma questão de ordem apresentada pelo senador Renan Calheiros. Lira chamou essa decisão de truculenta e, segundo ele, a medida deveria ser aprovada numa sessão do Congresso Nacional. Qual é o grande problema, a grande confusão nessa história toda? Desde a pandemia, como você disse, as MPs são analisadas pelos deputados e depois vão ao Senado. É um processo mais rápido. A ideia dos senadores é retomar o modelo anterior, o modelo oficial previsto na Constituição, em que um colegiado com integrantes das duas casas, ou seja, uma comissão mista formada por 12 senadores e 12 deputados, faz a primeira análise e só então esse relatório aprovado, ele vai ser analisado primeiro no plenário da Câmara pelos deputados e depois no plenário do Senado pelos senadores. Se esse rito for retomado, além de ser mais lento, o protagonismo dos deputados é reduzido e os senadores ganham espaço. Porque hoje a reclamação, principalmente vinda do Senado Federal, é que as propostas ficam muito mais tempo para análise na Câmara e o Senado acaba não conseguindo se aprofundar nesses temas antes de votar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda definiu que as medidas provisórias editadas no governo Jair Bolsonaro, ou seja, até o final do ano passado, não entram nessa nova regra. Seriam só as do governo Lula. Como a gente falou, são 13 até agora que precisariam passar pelas comissões mistas antes de ir aos plenários. Para entender um pouquinho a tramitação, o prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias. Ela pode ser prorrogada automaticamente por mais 60 dias, ou seja, vale por 120 dias, caso não tenha a votação concluída nas duas casas. Se não for apreciada em 45 dias, contados da publicação, entra num regime de urgência e aí trava a pauta. E esse problema todo, esse embate de travar a pauta pode afetar políticas públicas do governo Lula que foram estabelecidas por meio de MPs, como a que garante os R$600 do Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a que reestrutura o Mais Médicos e a que define, por exemplo, a desoneração dos combustíveis.